Trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem. Escrito por Coach Fulano de Tal. Você concorda com essa frase? Particularmente, eu concordo muito com ela, que você realmente tem que agir dessa forma por um tempo para você conquistar algo. Eu estava com a intenção de fazer esse vídeo aqui com aquela pegada mais agressiva, sendo mais rígido, como eu faço nos vídeos anteriores, mas é que a real nesse momento é que eu tô cansado pra caramba. Já é 23 horas de domingo de Páscoa, sexta e sábado eu trabalhei como ajudante de pedreiro, não por necessidade, porque hoje eu tenho um negócio que me permite trabalhar em escritório e que isso faz com que eu tenha uma renda financeira. Mas eu trabalhei por propósito, porque muitas vezes a motivação passa e eu acabo me questionando sobre algumas coisas. Por que está fazendo isso? Para me lembrar de quem eu seria se eu não fosse quem eu sou. Esse é um trabalho honesto, Carly. Mas não quero ficar acostumado. Então, a minha forma, a minha âncora é fazer esse tipo de trabalho braçal para que eu possa voltar para o meu estado. E apesar de fisicamente eu estar cansado nesse momento, a minha mente ela está clara como água cristalina. Por que eu concordo com essa frase? Porque quando você está iniciando alguma coisa, o seu bem mais precioso é o tempo. Não que outros momentos não seja, mas nesse início é principal porque é tudo que você tem. Você pode não ter conhecimento, você pode não ter contatos, você pode não ter um caminho, mas você tem um tempo. Então, use o seu tempo de forma útil, porque quando você está começando é tudo que você tem. E hoje, não importa se você é comunista, capitalista, socialista, o dinheiro é o que move o mundo. Quem tem dinheiro tem poder. Nem sempre quem tem poder tem dinheiro, mas todo mundo que tem dinheiro tem um certo poder. E hoje, querendo ou não, você precisa ter dinheiro, porque dinheiro, recurso financeiro é o início e é o meio. Pode não ser o fim, o objetivo pode ser outro. Mas hoje dinheiro é segurança e dinheiro é poder. E quando você está iniciando alguma coisa, a única coisa que você tem é o tempo. Às vezes você pode ter tempo e conhecimento, tempo e contatos, mas o tempo é essencial. Então, no começo é difícil. É difícil pra caramba, você não sabe nada. Mas você tem que utilizar o seu tempo para que você possa adquirir ou contatos ou conhecimento. Vou contar aqui uma história bem breve do que é que eu fiz para eu estar hoje na situação que eu estou hoje. Hoje eu trabalho totalmente com tecnologia, internet, e isso me dá dinheiro acima da média brasileira. Preciso falar quanto é, mas é acima da média brasileira. Em 2019, antes da Covid, eu tive um despertar mental através de algumas conexões que eu tive, alguns contatos anteriores. Eu voltei a ver um cara que a gente já tinha trabalhado junto, ele saiu quebrado e depois de algum tempo ele estava tendo muito dinheiro. Marquei uma reunião com ele, perguntei para ele o que é que ele estava fazendo e o cara estava com as olheiras aqui, irmão. Ele é branco, estava com as olheiras aqui. Eu falei assim, caraca, esse cara deve estar metendo marcha legal. Mas com um semblante assim de cansado e com o tempo todo o sorriso no rosto. Isso me deixou intrigado. Aí ele falou que estava trabalhando, que estava tentando fazer o barco virar, que não era fácil, mas que estava dias sem dormir e tal. A gente conversou, fui para casa e fiquei falando assim, cara maluco, velho. O cara em vez de dormir, tá sem dormir e tal. Mas isso daí me deu um despertar mental, por quê? Porque ele saiu da empresa totalmente quebrado. E depois de algum tempo, ele estava construindo alguma coisa. Não era nada significante, mas ele estava construindo alguma coisa. Ele estava bem empolgado, porque ele estava começando a ter resultado com o que ele estava fazendo. Isso me deixou intrigado. E daí eu comecei a perceber que as pessoas de sucesso, muitas vezes que estavam começando a ter sucesso, tinham esse semblante de cansado, de olheira. E que as pessoas que tinham muito mais recurso financeiro, que já eram, tipo assim, milionários, eram todos bem vestidos, roupas bonitas, cabelos penteados, perfume muito cheiroso, exalando o ambiente todo. Mas quem estava começando sempre tinha esse semblante. E hoje eu sou esse tipo de pessoa, que tem esse semblante assim de mais cansado, muitas vezes olheira, porque eu estou construindo alguma coisa. Então no começo não é fácil. Mas eu acredito que se você está construindo alguma coisa, você não tem direito de dormir 8 horas por dia. Durma o mínimo que você conseguir, para que somente o seu corpo ele tenha força para você se manter acordado. Porque quando eu falo isso, não é para você fazer isso a vida toda. É você fazer isso durante um tempo da sua vida, para que você construa algo, para que você comece a ter resultados. Porque muitas vezes você age de uma forma como se estivesse tudo bem, mas na real é que não está tudo bem. Muitas vezes você está em um emprego, você não tem uma reserva de emergência porque o dinheiro que você recebe é para pagar suas despesas fixas.
Muitas vezes você tem filho, mas você dá o mínimo para o seu filho porque é o máximo que você consegue ter. Então você vive ali na linha entre o mínimo que você pode dar e a miséria. Sendo que você tem o mais importante é para você poder crescer de fato na vida, que é tempo. E muitas vezes você desperdiça esse seu tempo com coisas que não são importantes, que você poderia muito bem deixar para depois. Ou então abrir mão disso. Mas você prefere partir para um que é mais confortável. Eu estou com esse semblante cansado porque realmente eu estou cansado aqui, mas eu preciso fazer isso. Por exemplo, esse ano eu botei como meta fazer 10 mil por mês. Faço abaixo disso, mas eu botei como meta 2025 fazer 10 mil por mês. E foi a maior loucura que eu fiz, porque pra mim tá sendo difícil pra caramba. Mas comecei a gravar vídeo no YouTube. Tô aqui gravando o vídeo no YouTube, porque eu falei que eu ia manter essa constância. Eu tô fazendo. É fácil? Não é fácil. Tenho outros trabalhos, estou trabalhando muito mais. Tô indo dormir 2, 3 horas da manhã para estar acordado no outro dia 8 horas. A maioria do tempo me sinto cansado, mas é algo que eu estou fazendo durante um tempo para conseguir ter um resultado muito maior. E apesar de trabalho enquanto eles dormem, ser uma frase clichê de coach, às vezes o óbvio precisa ser dito, porque realmente você tem que fazer isso. Quando você não tem nada, cara, você só tem seu tempo. Então você precisa fazer isso. A não ser que você continue querendo viver a vida miserável que você tem. E com certeza, você mantendo essa vida, você chega em casa triste, reclamando que o seu supervisor tá te esculachando, que o seu emprego não dá o que você merece, cheio de reclamações. Mas será que você faz o que precisa ser feito para você poder ter uma situação de vida melhor? Será que você faz? Seja sincero com você. Às vezes sua mulher tá cansada, cara. Ou você é homem, às vezes sua mulher tá cansada e chegou do trabalho, mas você não tem uma condição financeira para permitir que sua mulher fique em casa sem trabalhar, porque você tem um trabalho mediano e você não se esforça para poder ter um padrão de vida melhor. E eu não estou falando sobre luxo, não. Eu estou falando sobre você conseguir proporcionar uma segurança, porque hoje dinheiro é segurança. Por exemplo, algum familiar seu passou mal, precisa fazer um exame, sei lá, 20 mil reais. Você poderia ser esse homem que iria proporcionar essa cirurgia. Ou você vai ficar dependente do SUS? SUS funciona? Funciona, mas nem sempre. Ah, seu filho está precisando aprender inglês, porque quando é criança, ela está entre ali seus 5, 6, 7 anos, é a fase que ela está mais propícia para aprender as coisas. Então você vai deixar passar esse tempo da vida do seu filho porque você não tem condição de pagar uma aula de inglês para ele, uma aula de natação, comprar uma bicicleta. Isso são coisas simples. Se a gente for levar para outro nível aí, falar de viagens, realizações de sonhos, a gente já parte para algo que já é um passo a mais. Mas é que as coisas começam do básico. Tem que fazer a fundação. Como eu falei, esse final de semana eu estava trabalhando como pedreiro e a primeira coisa que a gente fez foi a fundação. Botou a pilastra lá embaixo para depois fazer a parede. Então tudo começa na fundação. Você não pode querer cortar etapa. Você não pode chegar hoje e falar assim, ah, caramba, eu vou ser youtuber. Você postar 5 vídeos, nenhum teve visualizações que você achou que ia ter e você desistir. Para você realmente fazer as coisas, você tem que começar, fazer esse início e daí você chegar e analisar para ver o que é que você pode melhorar. Olha só, minha filha no fundo gritando, chorando. Tá acordada até agora. Cheguei tarde hoje de viagem, estava no interior aí, fazendo essa ajuda de ajudante de pedreiro. E por conta disso a agenda está um pouco desajustada. Mas a mensagem é mais essa. Você realmente tem que chegar com os dois pés na porta. Você tem que se dedicar, tem que ficar com olheira, tem que dormir o mínimo possível para você conseguir criar alguma coisa. Depois que você criar, você vai modelando, vendo o que você pode melhorar, o que precisa ser corrigido, o que você pode investir mais. Porque para você começar alguma coisa, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter conhecimento, você só precisa ter tempo e foco. Com o tempo você vai, com o passar do tempo você vai dando sequência. Com o passar do tempo você vai melhorando. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é ter atitude. Toma um passo, você analisa para ver como é que você pode dar o segundo. E assim sucessivamente. Então, é isso. Se você está começando alguma coisa, abra mão. Abra mão do seu sono, abra mão do seu lazer final de semana. Abra mão porque você está construindo alguma coisa e nada no começo é fácil. E eu tô falando isso não é porque eu tenho um lugar privilegiado. Porque eu não tô em um lugar privilegiado. Às vezes eu só tô só uns 2 passos na sua frente. Mas eu tô falando isso porque eu já tive do outro lado.
eu já tive há 2 passos atrás, então eu entendo como é. Se isso te tocou de alguma forma, deixa aí abaixo um comentário dizendo "tô acordado" e também compartilha para alguém que você acha que deveria escutar essa mensagem. Porque aqui no canal também, se você é novo, eu sempre trago conversas como essa, que é mais uma conversa, compartilhando um pouco das minhas experiências com vocês. E aqui é sempre papo reto, sem muita enrolação, para a gente estar sempre crescendo junto. Você cresce do lado daí e eu também cresço do lado daqui. É uma troca. Então, o vídeo de hoje foi esse. Compartilha, deixa o like no vídeo e comenta aí abaixo se você chegou até aqui. Você comenta, tô acordado, para a gente estar mantendo esse feedback atualizado. Valeu, até o próximo.